E aí agora nós vamos entrar no conteúdo da 10ª aula do nosso curso. Olha só que interessante, é o item 4.1.3, ou seja, lá na apostila do curso intermediário de apometria, nós estamos ainda na 4ª aula. E nós já estamos chegando à 10ª aula presencial. Por quê? Porque nós estamos caminhando com o conteúdo de acordo com o desenvolvimento da turma. Porque muitas vezes as pessoas não têm determinado conhecimento e fazem uma pergunta que eu acho coerente responder, porque eu não acho que exista aquele negócio de pergunta idiota. Muito pelo contrário, toda pergunta... Gente, se eu perguntei, é porque eu não sei, certo? Então não existe pergunta idiota. Então eu vou responder sim, tá? Às vezes eu posso até virar e falar assim, olha, Wilma, o conteúdo dessa pergunta que você me fez, faço uma breve explanação muito rápida e falo, quer se aprofundar? Na aula X fala sobre isso. Por exemplo, quando me perguntaram sobre o MOF. Daí o que é MOF? Aí eu fui e falei, microorganizador floral. É um remédio astral que nós criamos. Quer aprender sobre MOF? Vai lá na 12ª aula do curso básico de apometria e você vai aprender. Então, eu fiz assim, certo? Eu sempre não tenho nenhum desconforto em estar respondendo as perguntas das pessoas, certo? Então, vou estar respondendo sim. Tá certo que tem aquela pessoa que, graças a Deus, no nosso grupo aqui, ainda não aconteceu. Mas sabe aquela pessoa que faz perguntas, não porque ela está interessada em conhecer, em aprender, mas para testar o conhecimento de quem está ministrando o curso? Uma pessoa que ela faz uma introdução de meia hora sobre um determinado conteúdo, e a hora que ele termina, ele fala assim, e eu queria saber a sua opinião. Aí eu, concordo com você. Pronto, matei a charada, né? Então, infelizmente, a gente já teve esse desconforto, esse dissabor, e já teve aquelas pessoas também que viraram e perguntaram assim, num caso que eu estava dando uma aula sobre obsessão complexa, que se refere ao conteúdo da aula de hoje, que é o trabalho com magos negros, tá? Que os magos negros são especializados em obsessão complexa. A pessoa virar e perguntar para mim, Dair, mas num processo de obsessão desse aí, onde colocou chip, onde fez isso, fez aquilo e não sei o quê, aonde que fica Deus numa situação dessa? Como que Deus permite? Cara, você está me fazendo essa pergunta mesmo? Tô! Então tá bom. Aonde que estava Deus quando ele permitiu que a Segunda Guerra Mundial acontecesse e 6 milhões de judeus foram massacrados, o povo eleito de Deus foi massacrado e houveram mais de 60 milhões de mortes? Onde é que estava Deus quando aconteceram as cruzadas e houveram milhões de mortes? Onde estava Deus quando aconteceu a Santa Inquisição e mataram milhares de pessoas? Onde é que estava Deus quando o filho dele foi crucificado? Sabe onde estava Deus? Em todos os lugares. Deus não abandona seus filhos. Então, no mesmo lugar, Deus estava junto dessa pessoa que foi obsediada sempre. Agora, a pergunta que não quer calar, será que essa pessoa estava junto de Deus? Será que ela sentia a presença de Deus junto dela? É igual aquela mensagem que tem linda, né? Pegadas na areia, que o cara fala, nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me abandonou. Não, eu estava te carregando em meus braços, por isso tinha só um par de pegadas na areia. Então, falei desse jeito pro cara. E aí, ele foi, calou. E, inclusive, tentou entrar com... É porque Nietzsche, não sei o que... Peraí. Nietzsche era ateu. Você está querendo jogar Nietzsche nessa história aqui, cara? Para! Não, mas Nietzsche não era ateu, ele teve uma decepção. Cara, para!
Para de tentar mostrar que você sabe. Para. Aqui é outra coisa. Aqui é outro conteúdo. Por favor. Beleza, ele calou. Próxima aula, estávamos continuando com o conteúdo de obsessão. E aí a gente estava lá aprofundando sobre magia negra. Ele vira e fala: Odair, aonde que estava o anjo da guarda dessa pessoa? Aonde que está o anjo da guarda dessa pessoa? Falei: cara, você fez a mesma pergunta de novo, você só mudou o sujeito. Onde é que estava o anjo da guarda, cara? No mesmo lugar de sempre. Ou você acha que quando o anjo da guarda da pessoa virou as costas e falou: não, vou te deixar se lascar aí. Para com isso, cara. Para de tentar atrapalhar a aula. Você está atrapalhando a aula com essas perguntas aí, pelo amor de Deus. Aí um aluno foi e virou para ele e falou: cara, o anjo da guarda estava no mesmo lugar. Eu vou te dar um exemplo sobre isso. É a gente que não escuta o nosso anjo da guarda. É a gente que não ora, que não vigia, que não se protege, que não se prepara, que não tem conhecimento. Eu estava no meu carro e vi um sinal vermelho lá na frente. Na hora veio uma vozinha no meu ouvido: diminui, o sinal está vermelho. Aí eu fui e olhei no relógio, 1h30 da manhã. Falei: 1h30 da manhã? Vou diminuir não. Sinal, eu vou passar, vou atravessar o sinal. Eu tô na preferencial, eu tô na avenida. E estava vindo um motoqueiro e eu rumei no motoqueiro. Arrebentei com o cara. Quase matei ele. Destruí a moto dele e o meu carro também. Se eu tivesse escutado meu anjo da guarda, estava tudo ok. Entendeu? Um aluno virou para ele e falou: então para, cara. Realmente está chato. Graças a Deus nós não temos isso aqui. E isso é fantástico. Então, por isso é que eu faço questão de responder todas as perguntas. Igual na aula passada me perguntaram: Odair, você se considera índigo hoje? Realmente tenho todos os traços de índigo. Como que você diz que você é um dragão? Como assim? Um mago negro, né? Como que você é um mago negro? Aí eu fui e virei e falei assim: não, os índigos que estão aqui hoje, estão trabalhando aí nos centros espíritas, é tudo mago negro tentando se redimir. Então, é uma pergunta coerente. É uma pergunta muito bacana. E ainda falei, ó, estão todos aí dentro das igrejas, das sinagogas, dos centros espíritas, dos centros de umbanda, na política, na economia, gerindo empresas. Estão aí. Só que tem aqueles que sucumbem e caem. Ainda não estavam prontos. E infelizmente estão caindo. E aí citei os casos daqueles que vêm despencando aí. São alguns que roubam dinheiro da igreja, são alguns que usurpam a fé dos seus fiéis, outros que abusam da sua posição de autoridade para conseguir privilégios, né? A gente viu aí agora há poucos dias o caso daqueles pastores lá, né? Tem outros que agem até de forma pior, que é o caso do nosso irmão lá da cidade lá, né? Vizinha aqui nossa, que também cometeu muitos erros. E realmente, essa história dele, nós já vínhamos trabalhando junto à espiritualidade desde 2013. Desde 2013. A gente já sabia que ele era um mago negro em processo de redenção, mas que num determinado momento ele caiu. E começou com a ambição, porque começou a receber doações muito vultosas. E isso abriu lacuna para acontecer tudo o que aconteceu. Então, a gente faz questão de responder, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Eu quis abrir esse parêntese logo no início da aula, tá? Porque o conteúdo da aula hoje, ele é um conteúdo bem forte, tá? Então eu preciso falar desse conteúdo para vocês.
e abrir essa aula, dando essa oportunidade, porque muita gente aqui, eu tenho certeza que assim, nunca teve acesso a qualquer tipo de informação sobre estudo sobre Mago Negro. Nunca pegou um livro do Robson Pinheiro para ler, Os Senhores da Escuridão, A Marca da Besta, ou Legião, ou o próprio livro Magos Negros do Robson Pinheiro. Nunca leu Os Dragões da Maria Modesto Cravo. Então, realmente, a pessoa não tem nenhuma informação sobre isso. Então, eu quis abrir essa oportunidade aqui, no início da nossa aula, tá? Para deixar claro para vocês, não existe pergunta idiota. E eu vou respondê-las, tá ok? Quais são os outros livros que você falou? Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta e Magos Negros. Todos esses do Robson Pinheiro. E tem do Vanderlei de Oliveira, na psicografia da Maria Modesto Cravo, Os Dragões. Esse livro é excelente. Agora, para quem fala assim, ó, daí acho Robson Pinheiro e Vanderlei de Oliveira pesado, leiam o Roger Bottini Paranhos. 2 livros dele. A História de um Anjo e Sob o Signo de Aquário. E inclusive foi lendo Sob o Signo de Aquário lá em 2001 que pela primeira vez na minha vida espírita, desde os 17 anos, estudando religião desde que me entendia por gente, porque eu fiz catequese, eu fiz primeira comunhão, eu fui do núcleo de oração da Renovação Carismática Católica, eu fui da reunião de dom de ciência e do Espírito Santo da Igreja Católica, da Renovação Carismática Católica, e nunca tinha ouvido o termo Mago Negro. Eu ouvi esse termo, li esse termo pela primeira vez em 2001, lendo Roger Bottini Paranhos. Tá ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa e também protetor do nosso planeta, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, guardião da meia-noite, o mensageiro da espiritualidade superior, guardião dos nossos trabalhos e toda a hierarquia espiritual planetária e também da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, agradecendo-vos pela oportunidade que nos dá de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Agradecendo, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E pedimos, ó Pai, a Tua permissão para que possamos dar início à nossa aula de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou. E coroando este momento de luz, paz, harmonia, com a Ave Maria, em homenagem à nossa mentora, nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Bem, vamos lá então, gente. Doutrinação do Mago Negro.
Eu tenho certeza que vocês vão estar aí formigando no cérebro de vocês. O que é um mago negro? De onde vem um mago negro? Quem são esses magos negros? Como se tornaram magos negros? Eu vou fazer um breve relato para vocês. Mas, se vocês forem buscar lá nas técnicas apométricas, lá no curso básico, tá bom? Tem lá 3 aulas completas só falando de magos negros. Primeira aula eu falei só quem são os magos negros, contei a história dos magos negros. Na segunda aula eu falei sobre as técnicas de contenção de magos negros. Na terceira aula eu falei das outras técnicas para doutrinação, para tratamento e encaminhamento de magos negros. Tudo isso está lá no curso básico, tá bom? Mas tenho que falar para vocês. Os magos negros, eles são seres extremamente poderosos, principalmente porque esse poder vem do grande conhecimento que eles têm. Olha só o termo aqui. O mago negro muitas vezes prepara-se durante anos, décadas, centenas e até por milênios. Acreditem, ele possui conhecimento do bom e do mal. Aqui está invertido, né? Porque bom e mal, aqui para colocar tinha que ser o mal com U, né? Então é o bem e o mal. Mas por diversos motivos optou em utilizar o seu poder de forma negativa. Daí, quem são esses magos negros que se preparam durante milênios para fazer o mal? E eles têm conhecimento do que é bom e do que é ruim, mas eles optam em trabalhar de forma negativa. Bem, para dizer para vocês quem são os magos negros, nós vamos nos remeter ao processo muito antigo que acontece de eras em eras aqui no nosso planeta, que é o processo de recebimento de espíritos exilados. Dentro do espiritismo, nós ouvimos falar milhares de vezes dos exilados de Capela. Nós lemos o livro do Edgar Darmon falando sobre os exilados de Capela, né, sobre a vinda dos capelinos para o planeta Terra. E a sua chegada aqui no planeta Terra é contada também nos livros Atlântida, volume 1 e volume 2, do Roger Bottini Paranhos. Nós temos outros livros, como por exemplo, O Crepúsculo dos Deuses, do Robson Pinheiro, que conta como foi a encrenca lá em Capela. E inclusive a gente tem que deixar claro para vocês, capelinos. Ah, então eles vieram da estrela de Capela. Não, na verdade Capela é uma estrela e esses espíritos vieram de 3 planetas que orbitam a estrela de Capela, tá? Então esses seres vieram para a Terra e lá em Capela eles tinham um grande conhecimento tecnológico, intelectual, sobre magia, sobre como manipular energia, sobre as leis da natureza e inclusive sobre as leis universais. Eles tinham conhecimento sobre tudo isso. Só que infelizmente esses 3 planetas entraram em guerra. 2 povos entraram em guerra lá. E chegou num ponto em que a espiritualidade superior que rege aquele sistema precisou retirar esses povos belicosos de lá, porque senão esses 3 planetas seriam destruídos. E Capela estava passando por um processo de elevação vibracional. Eles estavam passando por esse processo que nós hoje estamos passando aqui, de expiação e prova para regeneração, uma transição planetária. Eles estavam passando por isso lá em Capela. E aí eles foram retirados daqueles planetas. E a espiritualidade escolheu a Terra como planeta de exílio para esses seres.
E aí esses seres vieram aqui para o planeta Terra, foram trazidos para o planeta Terra. Se vocês lerem os livros Atlântida 1 e 2, explica direitinho como foi a vinda deles para cá, tudo direitinho. Fantástico, viu? Recomendo a vocês que leiam. E aí o que acontece? Esses povos vieram para a Terra e quando chegaram na Terra, eles passaram por um processo de adaptação energética com a energia telúrica do nosso planeta, para que eles pudessem encarnar em corpos humanos aqui no nosso planeta. E aí eles reencarnaram em vários pontos do globo. O livro Atlântida conta especificamente daqueles que reencarnaram na Atlântida, certo? E aí o que aconteceu? Esses seres, e como eles tinham esse grande poder mental, essa expansão de consciência absurdamente grande, eles foram encarnados em famílias específicas, para que eles fossem conduzidos para o caminho da retidão aqui no nosso planeta. Qual era o objetivo de esses seres tão mais evoluídos do que aquela humanidade que estava aqui no planeta Terra, até então, reencarnarem aqui? Para que impulsionassem a humanidade terrena a evoluir. Aqueles que estavam aqui, que ainda eram primitivos, precisavam desse empurrão. E esses seres foram relatados em os mitos, todas as mitologias sobre deuses do mundo. Você vê falar na mitologia nórdica de Odin com seus filhos, Thor, Loki e mais um monte de filhos. Você vê falar desses seres reencarnando na Bíblia como os anjos caídos, os Néfilins, que coabitaram com as filhas dos homens e tiveram filhos gigantes. Você vê essa história dentro da mitologia grega com os deuses Zeus, Poseidon, Hades, vindo à Terra e tendo filhos semideuses com as mulheres humanas. Então, em todas as mitologias, contam essa mesma história desses seres que eram superiores e naquela época eram considerados deuses, semideuses, que vieram para a Terra, né? E aí era para essa turma chegar aqui e impulsionar a humanidade a evoluir. Mas, infelizmente, ao chegarem aqui e passarem por essa situação de serem adorados como deuses, o que houve? O ego cresceu, a vaidade cresceu, o orgulho cresceu. E aí começaram os motivos de queda. Pergunta? Isso foi antes do dilúvio universal? Olha, na verdade, existe algo muito importante que eu quero falar para você. Houve exílios planetários. O planeta Terra sempre recebeu exilados. Sempre, sempre. É igual aquela história que agora descobriram aquela cidade lá na Amazônia, Ratanabá. Uma cidade que tinha 5 milhões de habitantes há 400 milhões de anos, né? O planeta Terra sempre recebeu essas civilizações aqui, esses exilados aqui, que vinham, passavam pelo seu processo de redenção, se reerguiam e iam embora. Então aconteceram vários processos desses antes dos dilúvios, porque não foi um só, foram vários dilúvios. Na verdade, toda vez que o planeta Terra ele ia passar por um processo de, vamos dizer assim, de mudança de ciclo planetário, acontecia algo, algum fenômeno assim, para que esses espíritos já redimidos voltassem para as suas casas no espaço. Então, os dilúvios foram alguns desses episódios. O afundamento de Atlântida foi um desses episódios. O afundamento da Lemúria
foi um desses episódios. O que eu posso falar assim é o termo correto. A repartição, acho que é assim, né? Que o planeta teve com relação à Pangeia, que se partiu e se dividiu em vários continentes, foi um desses processos. As eras do gelo, que não foi uma era do gelo só que o nosso planeta passou, foram várias eras do gelo. Foram partes desses processos. Os dilúvios também foram parte desses processos. E, inclusive, esses dilúvios, a gente deixa claro para vocês, houveram dilúvios planetários, eventos planetários, e houveram eventos localizados, tá? Aquele dilúvio que é contado na Bíblia, ele foi um evento localizado, tá? Foi um evento local. 40 dias de chuva e patati patatá, que inundou tudo. E inclusive já teve cientista que já fez estudos, fez as continhas e falou, 40 dias de chuva não dá para inundar todo o planeta como eles colocaram ali. Então foi um dilúvio localizado, mas houve, tá? E esses exílios, esses processos, eles aconteceram em várias fases. Por exemplo, os capelinos, eles não chegaram aqui na Terra de uma vez, bluf, e reencarnaram todos aqui na Terra de uma só vez. Não, os capelinos, eles vieram para a Terra num período entre 21 mil anos atrás e 5 mil anos atrás. Ou seja, nesse período aí, ó, de 16 mil anos, os capelinos foram reencarnando aqui. Eles não reencarnaram todos de uma vez. Então reencarnaram capelinos na Lemúria, reencarnaram capelinos na Atlântida, reencarnaram capelinos no Egito, reencarnaram capelinos entre os hebreus. Reencarnaram capelinos na Suméria, reencarnaram capelinos na Babilônia, reencarnaram capelinos aqui na América do Sul, reencarnaram capelinos lá na América Central, na América do Norte. Então, houve vários processos. Por isso que você observa que na história da humanidade, aparecia uma civilização aqui, florescia, crescia, se expandia, desaparecia. Aparecia outra civilização aqui, crescia, florescia, se expandia, desaparecia. Os incas, maias, astecas e vários outros. Exatamente. Por quê? Porque esses povos, eles iam reencarnando em certos pontos do globo. Daí o objetivo é a purificação desses espíritos? Eu não digo purificação, mas eu prefiro considerar como um processo de redenção, para que eles retornassem para o caminho da luz, se redimissem do erro que cometeram lá. Por isso é que é citado na Bíblia a questão da dor, da saída do Jardim do Éden, da perda do Jardim do Éden, que esses espíritos estavam num paraíso, em planetas muito mais evoluídos que a Terra, e perderam a oportunidade. A desobediência às leis universais fizeram com que eles fossem expulsos desse paraíso e viessem aqui para o planeta Terra, que na época era um planeta primitivo, um planeta inferior. Então, a sensação deles era essa de serem expulsos do paraíso. Então aqui nós estamos num astral inferior do planeta Terra? Me explica melhor essa pergunta. Estamos no astral inferior. Astral, bem... Compreensão, existe um astral superior, o astral resplandecente e o astral inferior. Olha, essa tese de astral superior, resplandecente e inferior, nós hoje, dentro do estudo que a gente faz, a gente prefere, pode ter essa denominação em outros estudos. Dentro do nosso estudo, nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com dimensões. E, inclusive, essas dimensões são divididas em subdimensões. Então, nós temos a dimensão física, tá? Nós temos aqui no nosso planeta hoje conhecidas dentro do nosso planeta a primeira dimensão, que é a dimensão mineral, os minérios.
Nós temos a segunda dimensão, que é a dimensão vegetal, os vegetais. Nós temos a terceira dimensão, que é o reino animal. E é nesse reino animal que está incluído o homem, que faz parte de um sub-reino desse reino, que é o reino hominal, tá? Por quê? Porque nós estamos na terceira dimensão física, onde tudo tem altura, largura e profundidade, mas nós temos uma quarta dimensão consciencial. Nós temos consciência, nós somos racionais, certo? E aí, essa racionalidade nossa nos abre a percepção de uma outra questão, a densidade. E inclusive noções de tempo e espaço, que os outros animais, que vamos dizer assim, ainda estão subindo nessa escalada, não têm. Então, nós, homens, reino hominal, depois do reino nominal, nós vamos para o reino ascensional, do reino ascensional para o reino angelical, do reino angelical para o arcangelical e vai subindo. Agora vamos falar no plano espiritual do orbe terreno, certo? No plano espiritual do orbe terreno, existem essas camadas dimensionais, tá? Que a partir da quarta já passa para uma outra vibração, tá? A quarta dimensão hoje ela é considerada uma dimensão intermediária. Ela é uma dimensão que permite que seres de dimensões superiores venham através da quarta dimensão e se manifestem na terceira, promovendo os processos que nós chamamos de materialização, certo? De efeito físico. Então, passando para esses reinos superiores que já deixam a materialidade, já deixam a terceira dimensão, passam para a quarta dimensão, quinta, sexta, sétima, oitava, aí existem camadas. Por exemplo, a quarta dimensão, que hoje é chamada de dimensão espiritual, é que a gente chama de plano astral. Aí, o plano astral, ele é dividido em várias camadas. Desde um astral superior, certo? Onde ficam as colônias, como por exemplo, a gente pode citar Aruanda, a estrela de Aruanda, a cidade de Aruanda, que está num astral superior. Como a gente pode pegar um plano umbralino intermediário, onde se encontra nosso lar, que é uma cidade ligada à benevolência, à misericórdia divina. Aruanda está ligada à justiça divina, por isso ela está acima, numa vibração acima. Por isso que de nosso lar, os membros de nosso lar, os moradores de nosso lar, olham para Aruanda e a veem como uma estrela, por isso que chamam de estrela de Aruanda. Ela está num padrão vibracional mais alto, certo? E isso vai baixando, umbral médio, umbral grosso, e vai até as zonas abissais. Então, é uma escala muito, mas muito maior do que só 3, certinho? São várias frequências. E, inclusive, se você buscar nos estudos da Mônica de Medeiros, ela fala muito disso aí, e que agora, no processo de transição planetária, o umbral grosso vai deixar de existir. Quando a Terra for um planeta de regeneração plena, o umbral grosso vai deixar de existir, não é? E com isso, o umbral grosso deixando de existir, as zonas abissais também. Então, essas zonas pesadas vão deixar de existir aqui no planeta. Então, existirão camadas umbralinas mais elevadas, ok? Então, é algo bem profundo, é algo que você tem que estudar várias doutrinas, não fica só com o que o Odair está falando para você. Busca várias doutrinas. Igual eu falei, busca Mônica de Medeiros, busca Robson Pinheiro, busca Roger Bottini Paranhos, busca Maria Modesto Cravo, um que é fantástico para falar sobre isso, André Luiz, as obras de André Luiz, com o Chico Xavier, e aí são 17 obras, é muito conteúdo para você estudar,
tá? Vai lá de Nosso Lar e a Vida Continua, é muita coisa, tá? É muita informação. Leia todos os livros, aí é o Céu e o Inferno, Revolução em Dois Mundos, é muito livro, tá? Obreiros da Vida Eterna, Os Mensageiros, Libertação, é livro demais, Sexo e Destino, é muita informação, tá? Eu digo a você, busque, não fica só com o que o Odair está falando para você, não. Busca conhecimento que você vai ver que todas essas teses acabam se encaixando em algum ponto. Só que um explicou 3 camadas astralinas, o outro veio já explicou 5 camadas astralinas, o outro veio explicou 10 camadas astralinas, e quando a gente for ligar os pontinhos, a gente vai ver que tem tudo a ver com quando Kardec falou que nós éramos compostos de espírito, corpo físico e perispírito. E ele deixou bem claro, estudando o perispírito, nós iríamos descobrir a cura para a maioria das mazelas humanas. Quando a gente começou a estudar o perispírito, o que a gente descobriu? Esse perispírito se dividia em mais um monte de corpos. Que aí nós tínhamos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, mental concreto, mental abstrato, corpo búdico, corpo átmico, corpo causal, corpo morontial, corpo emocional, e que todos eles se desdobravam em mais 7 corpos. É muito estudo. Então, eu peço às pessoas, não se foquem apenas numa fonte de conteúdo. É só o Odair falou, agora parou. De jeito nenhum. Vamos buscar estudo, tá bom? Então, gente, voltando ao assunto dos magos negros. Esses magos negros reencarnaram aqui na Terra com o objetivo de se redimirem. E aí, muitos conseguiram. E, inclusive, lá naquele estudo do Aumbandã que nós estamos fazendo, Luma, a gente falou sobre isso, né? Que eles vieram, reencarnaram na raça vermelha e a grande maioria deles se redimiram e voltaram para suas pátrias siderais. E tiveram aqueles que se redimiram, mas se afinizaram com o planeta, pegaram amor pela humanidade terrena, pelo nosso planeta e falaram, nós vamos ficar aqui como missionários e vamos ajudar esse povo. Então, o que aconteceu? Quando eles começaram a reencarnar aqui e quando eram observados esses poderes, esses conhecimentos deles, eles eram levados para os grandes templos do passado, as grandes escolas iniciáticas, onde eles eram preparados para serem grandes magos, grandes sacerdotes. No Antigo Egito, nos templos de Ísis, Osíris, inclusive no templo na época de Akenaton, né? Eles eram levados para os templos de Aton, né? Na Atlântida eles eram levados para o Templo do Sol, né? Na Lemúria também eram levados para os templos lemurianos, na grande terra de Mu. Então tudo isso eles eram levados para serem preparados dentro dos templos, e inclusive em todas as civilizações. E ali eles eram iniciados sempre como magos brancos. Afinal, o objetivo não era a redenção, não era eles se redimirem. Só que, em algum momento, ali fala, por diversos motivos, em algum momento, esses magos brancos que foram criados como magos brancos, iniciados como magos brancos, caíram. Eles caíram. Como um exemplo que eu sempre cito, nosso irmão, que quanta gente eu conheço que foi curada lá, no centro dele, curado de câncer, curado das vistas e várias outras coisas. Mago branco, foi iniciado como mago branco, só que por algum motivo caiu. No caso ali foram vários motivos, dentre eles a luxúria, o sexo, que foi um dos motivos de queda. Alguns que a gente vê aí,
que, por exemplo, caem por ganância, por ambição. E teve aqueles também que caíram porque essa queda foi provocada. Eu recomendo a vocês que leiam os livros Atlântida, que vai mostrar para vocês um processo de iniciação de um mago negro, todo o processo, desde criança até a queda dele. E depois da queda, tudo o que houve no continente Atlante por causa da queda desse mago negro. Claro que não foi só ele, foram vários que caíram por causa da guerra entre as duas raças. Mas ele teve um motivo para sua queda. Daí qual é o motivo? Não vou contar, que eu não vou dar spoiler. Vocês vão ler o livro. Tá? E, inclusive, quem quiser entra em contato comigo, que eu posto os livros Atlântida 1 e Atlântida 2 nos grupos de estudos, tá bom? Posso postar, eu tenho eles em PDF, eu posto para vocês, tá? Para vocês assistirem. Para vocês lerem, tá? Houve um motivo de queda. Igual eu estudei uma vez a fundo o caso de um mago que o motivo de queda dele foi a rejeição. Ele era um sacerdote no templo de Osíris e ele se apaixonou por uma ninfa do templo de Ísis. Vamos dizer assim, uma iniciante. Ela estava iniciando os seus conhecimentos lá dentro do templo de Ísis. Só que ela era muito bonita. E as ninfas do templo de Ísis, elas tinham que guardar a virgindade. E aí o que aconteceu? Elas não podiam ter relações, não podiam se casar, não podiam ter filhos. E aí o que aconteceu? Ele se apaixonou por essa noviça, essa novata lá, e acabou que ela também se apaixonou por ele e eles acabaram se relacionando. Quando isso foi descoberto, eles sofreram a pena capital. Eles foram, ela foi amurada e ele foi colocado naquele ritual em que você é colocado num sarcófago vivo, dentro de um sarcófago, e enchem o sarcófago de escorpiões para que os escorpiões comam a sua carne. Escaravelhos? Escorpiões não, escaravelhos. Escaravelhos para que eles comam a sua carne. E aí o que aconteceu? Ele, ao passar para o plano espiritual nessa situação, se revoltou e se tornou um mago negro. E o que é interessante, esse mago negro, depois de milhares de anos, se reencontrou com essa ninfa, se reencontrou com essa menina, agora, há poucos anos, acho que menos de 20 anos, pouco mais de 10 anos, ele se reencontrou. Acho que foi em 2007, 2008, ele se reencontrou com essa moça e se tornaram grandes amigos. E ele reconheceu tudo, se lembrou de tudo, e inclusive ela também virava para ele e falava assim: fulano, por que a gente tem essa energia? Por que esse sentimento? Eu me sinto assim, protegida por você. E principalmente porque aconteceu um episódio chato, que o pai dela desencarnou justamente nessa época. E foi uma época de muita dor para ela, e ela buscou muito apoio nesse rapaz. E ele deu todo o apoio para ela. E ela tem uma gratidão imensa por ele. Eles se reconciliaram, se reharmonizaram. Não houve relação entre os dois nessa existência. Os dois são amigos, não houve relação. E ele se casou por um lado, ela se casou para o outro. Hoje ele tem a família dele, ela tem a família dela. Redenção. Tudo por causa disso. E já vi casos em que uma rejeição provocou a queda do mago negro. Mas como assim? Por exemplo, eu sou um mago branco. A Wilma
é uma maga que nós fazemos parte da mesma escola. Eu me apaixono pela Wilma, só que eu sou, sei lá, de uma casta inferior, sou pobre, qualquer coisa assim. Se vocês querem estudar algo muito interessante sobre esse tipo de coisa, leiam o livro de Mirdá. É fantástico, viu? Maravilhoso, que conta algo assim. Aí, de repente, eu me apaixono por ela e ela vira e fala, não! Por quê? Porque você é feio. Pronto, acabou. Aí, a Wilma, ela me esconjurou, ela falou que eu sou feio, que eu sou orelhudo, eu não quero nem saber, eu vou fazer uma magia porque eu quero a Wilma para mim. Não importa, o meu amor por ela é mais forte do que a minha ética. Eu sei que não pode, eu sou um mago branco, mas o meu coração fala mais alto. E eu vou fazer uma macumbinha, mexer uns pauzinhos, uma amarraçãozinha, tá? Mexer com as fitinhas, pegar os anjinhos, amarrar, fazer um monte de treta, mas eu vou trazer a Wilma para mim. Pronto, motivo de queda. E aí o que acontece? Houve o primeiro tropeço. Vocês acham que eu vou parar no primeiro tropeço? Não. Porque eu abri a brecha. E aí, logo, eu já estou fazendo trabalho pago, eu já estou fazendo, por exemplo, ela vira e fala, não, você é feio e pobre. Aí eu vou fazer magia para ficar rico, eu vou fazer magia para seduzi-la, eu vou fazer magia para ter poder, e eu vou caindo, despencando, ladeira abaixo. E é assim que os magos brancos caíram. E eles caíram, Odair, foi uma queda só? Não, várias. Eu conheço a história de um mago negro que ele teve mais de 100 encarnações aqui na Terra e até hoje dá para contar nos dedos de uma mão as encarnações que foram positivas dele. E inclusive a última encarnação dele foi como nazista. Para vocês fazerem uma base. Ele faz uma experiência. Exatamente, ele fazia experiências. Exatamente, ele era do Terceiro Reich, ele era um general médico do Terceiro Reich. E fazia experiências com as pessoas, para você fazer uma base. Então, eles caíram várias vezes. Tentam uma nova encarnação para ver se reergue, não reergue. Tenta uma outra, aí conseguiu uma caminhadinha, deu uns passinhos, mas aí na outra já despenca de novo. Várias quedas, e em vários momentos da história. Como hoje nós vemos aí as quedas desses que estão caindo agora, no momento único, em que viraram para esse mago negro lá, que foi nazista, viraram para ele e falaram, olha, o negócio é o seguinte, nós vamos te dar a última chance de reencarnar. Se você fizer besteira, bye bye planeta Terra. Ou você pega essa chance, ou então você já vai para uma estação orbital para ser preparado para o exílio. O que você quer? Não. Deus o livre, a Terra aqui já está ruim demais. Eu vou para um pior? Não, então eu quero tentar uma nova vez, uma nova chance. Ótimo, então tá bom. Nós vamos preparar todo o seu sistema energético, seus chakras, sua mente, seu corpo físico, para que você possa ser um mago branco agora nessa encarnação. Mas não cai não, filho. Porque se você cair, você vai despencar. É exílio. Já teve uma vez que um guardião chegou na cara dele, olhou dentro dos olhos dele e falou, você sabe que você está aqui por misericórdia. Já era para você ter desencarnado, ó. Não era para você ter chegado à metade da idade que você tem hoje. Falou na cara dele. Então o negócio é complicado. Ele tem que andar assim, ó, pianinho. Pianinho, porque senão ele despenca. E aí a gente vê esses outros que ficam caindo aí. É aquele que cai porque seduziu a fiel da igreja.
é aquele que cai porque roubou o dinheiro do dízimo, é aquele que cai porque comprou fazenda com o dinheiro da igreja, é aquele que cai porque se torna vaidoso demais, e aí se acha popstar, ele deixa de frequentar um púlpito para criar um palco e vira popstar. E aí várias outras situações, né? Então esses magos negros estão aí tentando. Hoje, eu penso que todos eles estão na mesma condição daquele rapaz que eu falei para vocês. É a última tentativa. Tá tropeçando? Bye bye, filho. A hora que você desencarnar é tchau. E com certeza não vai desencarnar de uma hora para outra não. Vai passar por um pouquinho de purificação aqui. Vai passar por um rala aqui também. Certinho? Então, já estamos doutorados sobre o Mago Negro, né? De onde eles vieram, quando eles vieram, como eles se tornaram magos brancos, como eles se tornaram magos negros, onde eles se encontram hoje, tá? Pelo menos os encarnados, os desencarnados estão sendo procurados nos planos espirituais para que ou você se redime ou é exílio. Então, muitos deles estão optando pelo exílio e outros já estão optando pela redenção. Por isso estão reencarnando aqui como índigos, como cristais, para servir e ajudar o planeta nesse momento de transição planetária. O que é um índigo? O que é um índigo? O índigo é aquela pessoa que o campo energético dele, o espírito dele, emana um campo energético de cor azul. E quanto mais a índigo é essa cor, que é essa cor do jeans aí, ó, mais escura, quanto mais um azul fechado, mais índigo ele é, mais chapa quente ele é. E esse índigo, ele traz certas características, tá? Que ele, por exemplo, vem com a mediunidade muito aflorada, ele tem um certo desequilíbriozinho emocional e psíquico, tem, é meio pancada. Eu sou índigo, eu sei que eu sou meio pancada. Tá? A gente é meio pancada, sabe? Mas tem alguns outros pontos muito positivos, como por exemplo, a capacidade de liderança, a capacidade intelectual de armazenar informações, o interesse em aprender. Existe um vídeo que tem ele no YouTube, inclusive se vocês quiserem eu posso postar nos grupos, que é aquele testezinho que uma americana fez, fazendo assim, apontando características dos índigos. Geralmente eu mando para as pessoas assim, a pessoa vira e fala assim, caraca, eu sou índigo full. Tem a Andressa Molina, que sempre dá aula sobre índigos também. A Lenise Lucena também fala muito sobre índigos, inclusive ela é índigo, então ela fala muito sobre índigos. O Rodrigo Roma escreveu um livro chamado Filhos das Estrelas, que fala sobre os índigos cristais e outras nuances, e inclusive especifica que existe, não é só índigo, não. Existe o índigo entrante, existe o índigo avatárico, existe o índigo missionário e existe o índigo kármico convencional, Moá. Certo? Índigo kármico. Fiz muita coisa errada lá no passado e agora vim índigo para poder chupar essa manga agora. Certo? Então tem essas características lá. Hoje a Mônica de Medeiros já escreveu um livro chamado Nova Terra, Nova Raça Humana, tá? Que é da Mônica de Medeiros, e ela destrincha até o fator biológico. Eu pirei para a Mônica. Porque o Rodrigo Roma, ele fala até do Odu. Mas a Mônica de Medeiros, ela fala de biologia. Ela fala de educação. Ela fala de relações familiares. Ela fala de um contexto psicológico. É fantástico o livro. O índigo, ele encarnou em uma determinada época ou ele vem encarnando? Como que é isso? Olha, existe o índigo kármico convencional, que é aquele que vem tropeçando há várias encarnações. Existe o índigo avatárico, tá? Que é aquele que vem reencarnando há várias encarnações, mas em um momento elevou,
e depois veio como uma missão de avatar, Chico Xavier, Allan Kardec, Casal Quirri, Thomas Edison, Galileu Galilei, aquele Leonardo da Vinci, tudo índigo, certo? Que vieram com um processo, uma proposta, e tem o índigo missionário, que é essa galerinha que está chegando agora, principalmente a partir da década de 90, que vieram, despencaram aqui no planeta Terra, os índigos, e depois dos anos 2000 começaram a chegar os cristais. Poucos cristais chegaram antes na década de 90, e de 2000 para cá aí cristalizou todo mundo. Né? O que está vindo de cristalzinho aí é muita coisa. A partir de 2020 já começaram a vir outras nuances, tá? Como por exemplo as crianças douradas. Hoje é quarta, na segunda-feira nós recebemos a visita de uma criança dourada aqui no grupo. Uma criança dourada, recém-nascida, está com 1 mês e 10 dias mais ou menos de nascido. Tem uma energia dourada tão forte que quem é vidente fala: caraca, que brilho é esse menino é de ouro. Uma criança dourada. Nós tivemos a oportunidade de receber uma criança dourada aqui. E eu já vi uma criança dourada com 15 anos. Uau, essa menina é dourada. E, inclusive botei uma vidente para olhar. Falei: ela é dourada? Eu falei: então estou ficando doidão? Não, dourada. Então, a menina dourada de 15 anos já encontrei, ou seja, mas é raridade, tá? Essa galerinha dourada tá vindo a partir de 2020 agora, e tem as outras nuances também que estão chegando. Por exemplo, as crianças violetas, que estão vindo para a era de aquário, as crianças arco-íris, que vibram em todas as frequências, as crianças diamantes, que estão vindo para romper com todo o sistema energético do nosso planeta, né? Que serão fantásticas, vai ser fantástica a vinda dessas crianças aqui para o planeta. O Rodrigo Romo destrincha tudo isso aí. Mônica de Medeiros não, ela se atém a índigos e cristais, mas o Rodrigo Romo fala de tudo, certinho? Então, é só buscar. Índigos e cristais, tem informação demais na internet. Divaldo Franco fala demais no livro Transição Planetária dele, ele fala demais, ele tem palestra falando sobre índigos e cristais. Vale a pena a gente buscar conhecer, tá? E Odair, eles começaram a despencar aqui na Terra só agora? Não, os índigos sempre existiram na história da humanidade. Igual eu citei Allan Kardec, eu citei Chico Xavier, eu citei Leonardo da Vinci, eu citei Thomas Edison, né? Então tiveram vários índigos na história da humanidade. E você pode observar que a grande maioria desses aí não eram meio pancada? Sempre tinha algum problema? Thomas Edison era disléxico. Ó, um exemplo de índigo o Einstein. O Einstein. Completamente fora da caixinha, né? Autista, né? Tem disléxico, tem com várias complicações. Thomas Edison era considerado disléxico, né? Tem aquela história da cartinha da mãe dele lá, que é muito bonita. Então, tem várias coisas. Bipolar, esquizofrênicos, com problema de surdez, ó, o Beethoven, né? E vários outros com algum tipo de distúrbio desse tipo, sabe? Porque o índigo realmente, a Mônica de Medeiros fala que ele é uma bomba relógio, ele explode, ele acalma, ele explode de novo. E ele veio para provocar mudança. Ele veio para provocar mudança, ele veio para quebrar paradigma. Não é? Ele veio para romper com o sistema. Esse é o índigo. O cristal não, é mais paz e amor, né? Então eles vieram para trazer mais uma nova visão, né? Um exemplo que eu tenho aí de uma cristalzinha que eu vejo, uma menina que quando tinha 3 aninhos, já via espíritos, via fadas, duendes, tinha um monte de amigos invisíveis, tinha cachorro espiritual e nadava de braçada nesse sentido. Aos 10 anos escreveu o primeiro livro dela, falando sobre outras dimensões paralelas. Uma menina que aos 20 anos falava 4 idiomas. Uma menina que hoje está com 21 anos, já escreveu 8 livros,
que já leu mais de 1000 livros catalogados e que é a paz em pessoa. E ela é tão de boa que os colegas de faculdade dela buscam ela pedindo ajuda nos momentos que eles estão em recuperação. Ela vai dar aula de recuperação para os colegas de faculdade. Essa é uma cristal. Então a gente está tendo a oportunidade de vivenciar com essas situações aí. Exatamente. E essas enxurradas, como a Mônica de Medeiros adora falar, as enxurradas de índigos, elas acontecem principalmente a partir do século XIX. Século XIX foi uma explosão de índigos, né? Depois, século XX, vieram aí, década de 50, teve uma enxurrada muito grande de índigos. Década de 70, teve uma enxurrada gigantesca de índigos. Foi nessa turma aí que eu vim, sou de 75. E aí, década de 80 também veio, mas a explosão a partir da década de 90. E inclusive muitos deles ficaram perdidos, igual segue em tiroteio, porque eles chegaram aqui, pegaram uma humanidade ainda despreparada para recebê-los e colou as placas. Você pode ir lá dentro do CEPAIGO agora e você fazer uma pesquisa lá dentro do CEPAIGO. 90% dos presidiários que estão lá dentro do CEPAIGO nasceram nas décadas de 80 e 90. 90% é índigo que se perdeu, que aí foi se envolver com droga, foi se envolver com crime, com o lucro fácil, caíram no lugar errado, e aí é um monte desse jeito. Ok? Então esses são os magos negros. Que, daí o que difere um mago negro do mago branco? O mago negro é aquele que faz o uso da magia, que faz o uso do conhecimento sobre magia. Algum problema? Ok. Faz o uso da magia para algum fim errado. Seja qual for o fim. Seja interferir no livre-arbítrio de alguém, seja para obter alguma vantagem, seja ela qual for, certo? Para benefício próprio, para interferir na carga kármica de alguém, está fazendo magia negra. Por exemplo, eu sou o pai do Xerém, e aí o Xerém arrumou uma namorada que eu não gosto da namorada dele, e eu vou lá e acendo uma velinha para poder afastar a namorada do Xerém dele. Eu estou interferindo na vida do Xerém, que pode ser parte da carga kármica dele, se unir com essa moça para resgatar uma dívida que ele tem com ela lá do passado. Seja lá o que for, eu estou interferindo. Eu estou fazendo magia negra. E o mago branco é o que usa todo esse conhecimento para fazer o bem, para curar as pessoas, para ensinar as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para levar algum alento para as pessoas, seja até mesmo jogando cartas de tarô, seja até mesmo dando conselhos para as pessoas, bons conselhos, sendo até mesmo um bom ouvinte, que ouve os problemas das pessoas, que às vezes a pessoa vira e fala assim: fulano, eu não tenho mais com quem conversar. Aí você fala: tudo bem, pode conversar comigo. Pergunta? Existe algum mago negro que às vezes se passa por mago negro? Claro! Peraí, que ele se passa por mago branco? Sim, sim, é o que mais tem. A grande maioria das vezes que eles se manifestam, vamos buscar os físicos aqui. Vamos pegar o pastor que está lá na frente da igreja, pregando e tudo mais, incitando a fé e patati patatá e tal. Para o público daquela igreja, ele é um homem quase que santo, e aí ganha título de bispo, apóstolo, e vai subindo, né? E aí vão criando igrejas cada vez mais elevadas, né? Eu estava rindo outro dia comentando, porque existem as igrejas evangélicas do Brasil, como por exemplo Cristã do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil, aí tem igreja internacional, aí tem igreja
mundial e tem até igreja universal. O negócio vai só crescendo, né? Expandindo. Mas, gente, não estou falando mal dessas igrejas, é só um exemplo, tá? Mas aí, para aquela igreja ali, para aquela congregação, é um homem santo, que inclusive as pessoas confiam em deixar seus filhos aos cuidados deles. Um marido confia em deixar sua mulher ir para o monte orar com ele. Meia-noite, orar com ele no monte. Às vistas de todas as pessoas ali, ele é um mago branco, é um homem do bem, que inclusive quando ora, cura as pessoas, impõe a mão para as pessoas, unge as pessoas e acontecem milagres. Mas que escondido, seduz a esposa do irmãozinho que foi orar com ele no monte. Sabe? Então tem eles fisicamente aqui, como por exemplo, citei o exemplo, um que rouba o dinheiro dos fiéis e vai comprar agência lotérica. Não vou dizer da onde não, mas cantei a pedra. Rouba o dinheiro dos fiéis e vai comprar agência lotérica. Rouba o dinheiro dos fiéis e vai comprar condomínio. Rouba o dinheiro dos fiéis e vai comprar fazenda. Mas para os fiéis daquela igreja ali, ele é um homem santo. Teve um outro dia que levou uma facada, ele estava vendendo os pedacinhos da roupa dele suja de sangue. Para o povo daquela igreja, ele é um homem santo, mas vai saber o que ele faz nos bastidores. Entendeu? Isso, exatamente. Ó, o meu sopro divino, eu acho que aquilo lá, gente, não tem lógica não, eu acho que aquilo é piada, não tem base. Mas depois de eu ver o cara vender o feijãozinho abençoado que cura Covid, aí acabou, né? Acabou a fé na raça humana. Aí acabou os piqui do Goiás, tudinho. Mas a gente vê esse tipo de coisa, infelizmente, aqui na fisicalidade. O político que se elege prometendo isso, prometendo aquilo outro, que vai acabar com a fome, que vai acabar com a miséria, que vai dar emprego para todo mundo, que vai ser o melhor político do mundo, que é mais honesto que Jesus. Aí bate o pé lá dentro, rouba, e deixa o povo na miséria. Então, esses aí, igual outro dia saiu, eu vi na internet lá a lista dos 10 políticos mais corruptos do mundo. Gente que deixou uma nação inteira na miséria para poder roubar. A gente viu aí em vários países. Um deles é um desses que está em guerra agora. Essas pessoas às vezes se destacam por isso porque elas se veem naquele arquétipo do herói, na saga do herói. Fazer toda a trajetória dele como um político. Vai, coloca no poder, faz o que faz e depois... Sim, eu vou dar um exemplo para você de mago negro que vão me chutar até agora. Davi, rei Davi. O rei Davi, você pega o arquétipo do herói, o menino, pastor de ovelhas, pequenininho, franzino, que derrota um gigante, que se torna rei dos judeus e que se torna um avatar para os judeus. Isso, perfeito, lindo, né? Vai olhar para você ver. É o primeiro genocida da história. E que, inclusive, na sua reencarnação como Hitler, caminhou do mesmo jeitinho, filho de lavadeira, que se tornou cabo do exército e que foi crescendo até virar o líder de uma nação e conseguiu, com o seu poder mental, trabalhar a mente daquela nação inteirinha e pôr na cabeça deles de que eles eram a raça eleita, de que eles eram superiores aos outros povos e que tinham que matar todo mundo que não era, que era considerado raça inferior. Então é um dos exemplos, tá? Isso fisicamente. Agora tem aqueles que chegam, muitas vezes, tô abrindo a frequência da Wilma e de repente aparece um espírito todo bonzinho e fala: eu sou o Dr. Bezerra de Menezes e sou o mentor da Wilma. Eu vim aqui para dar alguns conselhos para a Wilma. Aí a gente,
Nossa, doutor Bezerra de Menezes, porque ele se traveste, tá? Ele muda a ideoplastia dele, a gente bota a Cássia. Cássia, olha aqui, é doutor Bezerra de Menezes? Vai. É. Mas aí a gente repara, primeira coisa, a energia tá pesada. Tá com energia bem pesada. Algum BO? Não é a tela que tá escura, aquele probleminha que eu sempre faço? Tá. Ok. Aí ele vem e fala, eu sou o doutor Bezerra de Menezes. Aí a Cássia olha e fala, uai, é o doutor Bezerra de Menezes. Mas por que a energia está pesada? Doutor Bezerra de Menezes, quando ele chega, a energia fica aqui, fica todo mundo flutuando, assim, tudo muito bom. E aí agora, esse aí está assim, ó, todo mundo prostrado. Já ativa o sininho. Ó, tem alguma coisa errada aí. Vamos ver o que é? Vamos, ótimo. Então vamos prestar atenção. Pois é, doutor Bezerra de Menezes, o senhor quer falar o que para a Wilma? Que ela tem que olhar mais para ela e largar desse negócio de fazer caridade. Porque ela tem que se focar na melhora dela. Depois, quando ela estiver bem, aí ela faz a caridade. Aí a gente vira e fala, doutor Bezerra de Menezes falando um negócio desse, uai, não é salvando que se é salvo, curando que se é curado? Como assim? Tem uma coisa errada aí. Esse doutor Bezerra de Menezes já chegou com energia pesada. Agora ele está sendo incoerente. Tem alguma coisa errada. A gente até recomenda às pessoas, leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo os falsos profetas da erraticidade, que fala, a gente presta atenção se o espírito está sendo coerente, certo? Ele já está sendo incoerente. Peraí, que negócio é esse? Mandando ela ir curtir a vida dela, larga de trabalhar no centro espírita e vai para a praia. Você tem que descansar. Aí já vira e fala assim, tem alguma coisa errada, que esse doutor Bezerra aí, que já está assim, juntando as pecinhas, não está legal não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o espelho da verdade na frente do doutor Bezerra de Menezes. Aí dá o comando, colocando o espelho da verdade na frente do nosso irmão. Primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai querer olhar. E inclusive vai te questionar. Por que você está pondo isso aqui? Se fosse o doutor Bezerra de Menezes, já não ia questionar. Você está duvidando de mim? Não, não estou não, só quero verificar um negócio aí. Calma aí, filho. Porque o doutor Bezerra de Menezes não ia falar um negócio desse. Ele ia virar, não, filho, pode fazer todos os testes que você quiser. Beleza. Mas não, ele já se revolta, já emburra. Aí a gente vai lá, não, filho, ó, pode olhar. Não, não vou olhar não. Ó, você não olha, não é com os olhos físicos do médium não. É com os olhos espirituais, pode olhar. Mostra a sua verdadeira forma. Aí ele mostra a verdadeira forma dele. Porque o espelho da verdade, ele revela a verdadeira forma. Porque quando ele vê refletido lá a verdadeira forma dele, a ideoplastia dele todinha cai. Despenca. No livro Sob o Signo de Aquário, o Roger Bottini Paranhos fala sobre esse processo aí com um mago negro chamado Arnak, que se apresentava como um deus grego. Aí Hermes, que era o mentor do Roger, foi lá e colocou, vamos dizer assim, derrubou o véu que estava cobrindo a verdade ali e mostrou quem era realmente o Arnak. E mostrou a imagem dele como um mago negro. Ok? Então, a gente tem que prestar atenção, porque sim, eles se manifestam dando uma de bonzinhos, sim. Mas a gente tem que se conhecer, tá? Para poder usar essas armas que a gente recomenda. Então, eu sempre falo para as pessoas, vai lá no curso básico e assista às aulas sobre Mago Negro, porque é muito importante, porque lá tem muita informação sobre esse conteúdo que eu estou passando para vocês. Tá ok? Bem, todo ser em essência é bom, mas durante a sua caminhada pode se desviar. No entanto, sua semente original, a sua alma imortal, continua contendo os mesmos germes de sua existência. O que o ligam à mente cósmica, a Deus. Ativar esse aspecto divino
que vibra em todos nós é o nosso objetivo. Ou seja, o nosso objetivo, quando nós tratamos o mago negro aqui no nosso trabalho, no nosso trabalho de apometria, é mandar o mago negro para o conselho kármico? Não. É mandar o mago negro para o exílio? Não. É mandar o mago negro para o inferno? Não. É aprisionar ele? Não. É despertar ele. É conscientizar ele. É doutrinar o mago negro. E inclusive o termo aqui, ó, doutrinação. Pois é, então como eu estava falando para vocês, o nosso objetivo não é mandar um mago negro para o conselho kármico, ou para o exílio, ou para o inferno. Não. O nosso objetivo é resgatar esse mago negro, trazê-lo de volta para a luz. E para isso nós utilizamos as técnicas de doutrinação. Por isso é que o objetivo dessa aula é aprender a doutrinar o mago negro, certo? Ocorre que o mago negro, em sua defesa, que muitas vezes implica até mesmo em fechar o seu chakra cardíaco, impedindo que energias de amor cheguem até ele e o toquem. Olha que interessante, gente. A última ferramenta que é ensinada lá no curso básico de apometria, na doutrinação de magos negros, é o toque da compaixão, que é justamente no chakra cardíaco. Quem aqui já assistiu essas técnicas de doutrinação de mago negro? Vocês se lembram? Que assim, ó, é a última ferramenta que nós temos, o último recurso que nós temos é justamente o toque da compaixão. Porque se o toque da compaixão não colar com o mago negro, aí a gente, infelizmente, tem que fazer o quê? Olha, nós não podemos fazer mais nada por você. Nós já gastamos todo o nosso arsenal de ferramentas para poder tentar te ajudar. Infelizmente, você não aceita, aí sim, conselho kármico. Aí coloca ele numa pirâmide de transporte e envia para o conselho kármico. Ó, daí, o que é o conselho kármico? Assiste lá as aulas que vocês vão aprender, tá? É um conselho que, inclusive, hoje ele já até mudou de nome. Ele já não é chamado mais de conselho kármico. É o costume que me leva a chamar. Na verdade, ele é chamado de conselho evolutivo do planeta Terra. E, inclusive, quem é a presidente desse conselho? Nossa Mãe Maria de Nazaré. É a presidente do conselho kármico, do conselho evolutivo, né? E ela, lá nesse conselho evolutivo, eles ainda vão tentar um último recurso, antes de optarem pelo exílio desse espírito. Eles ainda vão mostrar para ele e algo que nós, aqui na fisicalidade, ainda não temos. Por exemplo, nós podemos mostrar para um mago negro as suas existências pregressas antes, aqui na Terra, certo? Então a gente vai mostrar para ele quando ele viveu na Lemúria, quando ele viveu na Atlântida, quando ele viveu no Egito, que ele foi iniciado como um mago branco, vai mostrar para ele o momento da queda, o porquê da queda, o que aconteceu, o que levou aquele episódio da queda. Tudo isso é mostrado para ele. A gente mostra para ele como foi feita a iniciação dele como mago branco. Utiliza todos os recursos que estão lá na aula. Aí, quando a gente vai e faz todo esse processo aí, traz ele para o presente, leva para o futuro e mostra para ele que se ele continuar batendo o pé, se ele continuar sendo queixo duro, a gente vai ter, o futuro dele vai ser o exílio, ele continua insistindo. Ótimo, a gente não conseguiu, envia ele para o conselho evolutivo. Lá no conselho evolutivo, a chapa é mais quente ainda. Porque eles vão mostrar para ele que eles têm acesso aos registros akáshicos dele de antes da existência na Terra. Então vão mostrar para ele, cara, você já estava lá em cima, despencou de lá para cá.
Agora você vai daqui para algo mais baixo ainda. Poxa, larga de ser cabeça dura. E vão mostrar para ele o porquê que ele despencou de lá. Por que que ele despencou, por exemplo, ele estava em Sírios e caiu de Sírios para cá. Um exemplo de siriano que veio para a terra, Ramatiz, veio para a terra. Vovó Maria Conga veio para a terra, siriana que veio para a terra. E que passou maus bocados aqui. Graças a Deus hoje é a nossa vovó Maria Conga aí que ajuda tanto a gente, né? Mas veio para cá despencada. O Exu Veludo veio para cá despencado. Veio de capela. Então, a gente mostra para eles o efeito, a situação aqui na Terra. Mas o conselho evolutivo é capaz de mostrar algo além disso. E, inclusive, pode pegar ele e levar ele lá no planeta de exílio para onde ele vai. Porque, Aldair, é um planeta só de exílio? Não, são vários planetas de exílio, tá? Eles vão para os planetas de exílio de acordo com a vibração deles, de acordo com a sintonia deles. Aí pegam ele, levam ele lá nesse planeta de exílio e mostram para ele. Fala, ó filho, você vai ficar aqui nesse planeta. Olha a situação aqui. Tá ruim na Terra? Pensa vir para cá. Então vamos te dar outra chance. Aceita outra chance. E aí se ele aceitar, tá lá ele vindo reencarnado como um índigo, um cristal, um violeta. Claro que aí vem as questões kármicas, né? Que é igual eu falo, a situação do índigo kármico convencional. Os autistas, abre-se um leque gigantesco de possibilidades. O autismo pode ser um caso de entrância, pode ser um caso de incompatibilidade da carga mental, energética mental, de um ser que a carga mental era gigantesca e de repente coloca essa carga mental todinha dentro de um cérebrozinho pequenininho e aí frita tudo, buga, eu gosto de falar esse termo, bugou, né? Buga tudo. E pode ser causa também de um mago negro que veio como autista e o autismo é um freio para ele, para evitar que ele caia de novo. E tem vários aspectos, igual, por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que ele tem um certo transtorno e esse transtorno dele traz a ele é um homem hoje de 30 e poucos anos, traz a ele uma idade mental de um adolescente ali de 12 a 14 anos. Aí a gente abriu a frequência dele, a hora que abriu a frequência dele, veio uma entidade e falou, olha, essa situação em que ele se encontra, que hoje a gente nem pode falar o termo, né, retardo mental dele, esse atraso mental dele, é um freio para ele. Porque se ele tivesse todas as suas faculdades mentais equilibradas, ele seria um monstro. Ele seria mal igual o pica-pau. Então, ele é esse menino para poder ser um freio. E aí a gente achou interessante essa situação. E a gente já viu um outro caso de uma pessoa que é completamente fora da casinha também, que falaram, olha, na última encarnação ele foi nazista. E um monstro. Agora, nessa existência, se não viesse desse jeito aí, ia ser algo pior. Então, por isso que veio. Então, há casos e casos, tá bom? No caso de entrância, se você for estudar sobre entrantes e autistas, você vai encontrar muitas respostas a respeito disso, tá bom? Porque são os processos de entrância. Igual, existem crianças que, por exemplo, têm um comportamento todo de boa, é uma criança normal. E de repente, numa determinada idade, começa a despertar o TEA, né? O transtorno de espectro autista. De repente começa os pais notarem que tem alguma coisa errada com aquela criança ali, que antes não tinha. Igual eu já vi um caso de uma criança que caiu do sofá.
Os pais falaram assim, não, depois que ele caiu do sofá, ele virou autista. Mas como assim? Bateu a cabeça? Não. Bateu a cabeça não, ele caiu do sofá. Mas e virou autista? Virou. Na verdade, esses casos aí é o caso de entrância, tá? Que o caso de entrância é aquela situação em que uma consciência deixa o corpo e uma outra consciência vem habitar esse corpo. Desencarna, literalmente, o espírito desencarna, e aí vem um outro espírito, uma outra consciência, e se liga aquele corpo ali e conecta o fio de prata daquele corpo que foi rompido do outro que foi, conecta no fio de prateado dele, faz literalmente uma gambiarra, e ele assume aquele corpo ali. E aí a carga mental dele é muito alta para aquele corpo ainda pequeno, e aí buga, entendeu? Então, tem vários vídeos na internet que falam sobre isso. Tem um canal chamado TAK, T-A-K, tá? Um cara que ele fala muito sobre entrantes e autistas. Posso postar. Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Tudo isso que eu fico prometendo de postar lá no grupo, me lembra, porque senão eu não lembro, tá? Eu posso postar o link do TAK, tá? Do vídeo desse cara falando entre entrantes e autistas, tá? Ele fala da síndrome de Asperger, que hoje já é um espectro autista, né? Ele fala do processo de entrância, belezinha. E posso postar também o link de um programa da TV Floripa, que é aquele programa Vida Inteligente da TV Floripa, em que o cara destrincha o processo de entrância. Inclusive ele cita um caso real de processo de entrância, viu? E, inclusive, Odair, eu acho que eu sou um entrante. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque com 1 ano e 9 meses eu morri. Eu morri, me viram morto. Colocaram lá na calçada e falou, morreu. Esse menino morreu, afogado. E, do nada, sem nenhum tipo de técnica de ressuscitação, de reanimação, nada. Eu voltei. E depois disso, minha mãe fala que eu sempre fui meio fora da casinha. Sempre fui meio estranho, sempre fui um menino que com 10 anos foi levado na PAI porque achavam que eu tinha problema mental para fazer exame. Tive vários tipos de transtornos, vários tipos de distúrbios, principalmente físicos, saúde mesmo, problemas sérios de saúde. Eu acho que esse índigo que está aqui, essa consciência que está aqui, é entrante. O Odairzinho, que nasceu, filho da Dona Rosária, vazou, saiu na braquiária. E veio um infeliz, colocou um super bonder, o meu cordão prateado, e me enfiou naquele corpinho ali. Eu acho que eu sou entrante, não tenho certeza. Nunca vi uma pessoa para virar e falar assim, nossa, você é entrante. Nunca achei, mas eu tenho essa ideia por causa dessa situação, dessa morte lá. Oi? Anjinho total. Então, pode ser que eu seja um entrante, né? E um índigo entrante. Mas às vezes eu vou ler lá a característica do índigo kármico, eu falo, toma. Descreve o Odair. É incrível. O entrante, ele tem licença da espiritualidade? Cara, tem o entrante do bem, que inclusive lá nesse programa Vida Inteligente, o cara cita um entrante do bem, tá? Então tem a autorização da espiritualidade superior, sim. E tem o entrante trevoso. Esse não tem autorização, não. Mas eles precisam de autorização para fazer? Mago negro precisa de autorização para obsediar alguém? Obsessor precisa de autorização para obsediar alguém? Não, eles fazem. Eles têm conhecimento. Um mago negro tem conhecimento para isso, então ele vira e fala assim, peraí, eu vou reencarnar lá na Terra para ser o bicho-papão do século XXI. Eu vou ser o novo Hitler. Eu vou ser o novo carrasco da humanidade. Certo? Mas aí o negócio é o seguinte, até preparar o meu espírito para reencarnar, achar uma mãe, 9 meses de gestação, infância inteirinha, adolescência, juventude, até eu chegar na fase adulta para eu mostrar minhas garras, décadas. Eu não tenho esse tempo.
Século 21 está no 12 aí. Eu não tenho esse tempo. Ótimo. Aí, Xerém infarta. Xerém tinha a proposta reencarnatória dele de infartar no ano de 2022. Xerém infartou. Espíritozinho do Xerém foi para Júpiter. Evoluiu, hein? Foi para Júpiter. Ótimo. Aí eu, Mago Negro, viro e falo, poxa, esse corpo dá para ser aproveitado. Aí aquele negócio, né, esse corpinho ainda vai ser meu. Ele vira e fala, perfeito, esse corpo me é interessante. Eu vou pegar um corpo pronto, um adulto, um cara... Aproveitar o CPF dele. Eu vou pro... Oi? É um hacker espiritual. Olha, a espiritualidade respeita o livre-arbítrio. É essa a questão. É igual aquela história que eu vi do cara que perguntou, mas Deus deixa. É igual ele perguntou, uai, mas a espiritualidade, mas é permitido? Uai, o Mago Negro tem permissão para fazer as maldades que ele tem? Não, mas ele faz. Então a espiritualidade superior permite? Não, não é uma permissão, não, você vai fazer. Não, ele faz porque ele está ali. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder, ele tem esse conhecimento, ele sabe dessa possibilidade, tá? E ele faz. Por exemplo, um exemplo fantástico. Assistam um filme chamado K-Pax, K-Pax, tá? Tem ele só no YouTube, vocês não vão achar ele em plataforma nenhuma, só tem ele no YouTube legendado ainda, tá? Eu nunca achei ele dublado. Chama K-Pax, que mostra um processo desse, um processo de entrância, em que vem um ser de consciência superior positivado e ele... Assim, a história do filme é linda, então não vou nem dar spoiler para vocês assistirem. A história do filme é fantástica mesmo, sabe? Ele se aproveita de um momento em que uma pessoa, por exemplo, ia tirar a própria vida e a pessoa tirou a própria vida, ele veio e substituiu a pessoa. Então há várias situações. Lá nesse link do programa Vida Inteligente, ele cita o caso de um amigo dele que infartou e morreu. De repente o cara voltou, só que voltou com uma cabeça completamente diferente, com uma visão completamente diferente. Aí deleta a memória e a memória passa a ser... Aí é que é o divertido. Não deleta a memória. Eles não são bobos, eles fazem um escaneamento, eles fazem um download da sua memória. Ele vai lembrar de tudo que você lembrava. A hora que você acordar, você vai olhar e falar, oi mãe, o que aconteceu? Não lembro. Não lembro. E isso acontece em acidente. São casos que acontece de perda de memória em caso de acidente. Exatamente, exato, isso. Os médicos dão como já partiu. Isso, exatamente. Tudo isso, exatamente. E de repente essa pessoa volta, por exemplo, ela era mal igual o Pica-Pau aqui. Péssimo pai, péssimo marido, péssima pessoa. De repente passa por esse processo de EQM, na experiência de quase morte, aí volta. Aí de repente volta e vira um anjo, vira o melhor marido do mundo, vira o melhor pai do mundo, vai fazer caridade, vai para a África, furar poço artesiano no enxadão lá para poder levar água para aquele povo. E todo mundo fica assim, uai. Aí vem aquela, não, é porque ele passou perto da morte, então agora ele entendeu o propósito da vida dele, então agora ele mudou. E tem o caso contrário também, porque eu já vi um caso contrário, tá? Que a pessoa era o melhor pai do mundo, a melhor pessoa do mundo, um médico excepcional, e que depois de um acidente, que ficou em coma, voltou e virou capeta em forma de gente. Então isso acontece dos dois modos, tá ok? É bem interessante isso. E lá nesse vídeo do programa Vida Inteligente, que eu vou mandar o link para vocês, ele mostra como que é feito esse processo de troca de informações, tá? Como que é passada essa informação de vida. Então, eu não vou acordar aqui depois de um
de um AVC, de um infarto ou de um mal súbito, eu vou acordar e não me lembrar de mais nada. Me lembro da família, me lembro de tudo, e patati patatá, mas tenho lapsos de memória, por exemplo, da situação do AVC. O que aconteceu? Não lembro, não sei. No momento do acidente, nossa, eu não lembro nada do acidente. Porque o momento do desencarne ali realmente foi deletado, cortou. Mas depois que fez a gambiarra, ligou o fiozinho, lembrou de tudo. Certo? Lembra do antes, mas não lembra do momento do acidente. Não se lembra do momento do coma, não se lembra do momento do mal súbito. Certo? São esses processos de entrância. E tem entrância para tudo quanto é fim. Tá? Lá nesse link, pelo amor de Deus, me lembrem de postar no grupo de estudos. Eu vou postar esses links para vocês, tá? Me lembrem, sim? Um relato que foi feito aqui na coletiva de muçulmana, quando eu li, eu vi que bonito. Era abrir a frequência da filha, ela pedindo auxílio porque o pai passou por um estado de coma e ficou totalmente diferente. Comportamento, atitudes. Lembrei do caso. Ele estava como entrante e quando vocês foram resgatar, o pai estava preso, né, acho que no caixão. A consciência do pai estava presa, aprisionada. Como assim? Peraí. Eu queria que você relatasse, já que você está entrando para as pessoas que estão ouvindo, eu achei sensacional. É fantástico esse relato. Foi um processo de entrância feito assim, bem, o objetivo era literalmente desequilibrar toda a família, porque a família era espiritualista, a mãe trabalhava com cura quântica estelar, a filha reikiana, a família inteira trabalhando num trabalho espiritual. De repente o cara, por causa de uma diabetes, ele entra em coma e quando ele volta do coma, ele volta o cão chupando manga. A ponto da família, quando ficou sabendo do processo de entrância, e aí a gente foi e falou assim, olha, do jeito que está, infelizmente, não podemos mais retornar com a consciência dele. Foi rompido o cordão, mas o espírito dele está aprisionado. A gente vai soltar esse espírito, só que aí ele vai ser encaminhado para a colônia espiritual. Ele vai ser encaminhado para o hospital. Aí vem a questão, se tirar o entrante do corpo, desencarna. A família falou, a gente prefere o desencarne. E ele voltou sem a doença? Não, doente. Doente e continuou doente durante todo o processo. Aí foi super interessante, a gente foi e virou e falou assim, mas... Pedimos orientação da espiritualidade. A família está falando para tirar o entrante, que não se importa, que é melhor o pai desencarnado, com boas memórias dele, do que esse entrante dando trabalho aqui agora que ele virou o cão chupando manga. A própria família já autorizou, tira o entrante. Beleza, a gente aceita o desencarne do nosso marido, do meu marido, do meu pai na boa. Tira. A gente foi para poder tirar a espiritualidade. Não vai tirar. Mas por quê? Porque ele vai levar um rala. É para deixar ele aí. Nós vamos aproveitar essa situação dele para poder educar esse espírito. Aproveitar que ele está preso num corpo humano e vamos educá-lo. Por que a consciência do pai ficou presa? Foi um processo, vamos dizer assim, de obsessão, tá? Que já tinha se iniciado quando se descobriu a diabetes dele. A diabetes dele foi proposital, tá? Foi de propósito mesmo, para provocar o desencarne dele. O objetivo das trevas era desencarnar ele para poder tomar o corpo dele, para poder destruir o projeto familiar. E realmente eles conseguiram. Conseguiram, infelizmente conseguiram. Assim, hoje ninguém na família trabalha espiritualmente. Ninguém. Porque ele ficou um bom par de anos dando trabalho para a família, a ponto assim da mãe ter que abrir mão do trabalho dela para ficar por conta dele. A filha não aguentou a pressão dentro de casa e foi embora do estado. Não, desencadeou
um pandemônio, sabe? Mas a esposa, sabendo da situação, então ela já sabendo que era, falou assim, ó, você vai ter a missão de resgatar um espírito trevoso. E ela falou, não, então tá bom, aceita a missão de bom grado. E ficou até o último minuto, ele desencarnou. Ficou até o último minuto, deu todo o apoio, todo o respaldo, fez tudo que estava ao alcance dela para poder auxiliar esse espírito. Foi fantástico. Oi? Cara, você foi quantos anos de BO? De quando aconteceu? Acho que foi ali por volta de 2014. Não, depois, 2016, 17. Até hoje, né? Foi por volta. Não, já tinha sido cortado literalmente o cordão fluídico. Aí ele não podia voltar, certo? Mas existem casos em que o cordão fluídico não é cortado, essa consciência se afasta por um tempo, tá? A gente teve um relato assim, que a consciência se afastou, foi para uma nave e foi passear pela galáxia. Ah, moleque! Ficou por volta de um ano mais ou menos, conhecendo vários planetas, aprendendo um monte de coisas, enquanto tinha um entrante aqui com ele. Só que o entrante aqui não era do mal não, viu? O objetivo era bacana, tá? Aí depois ele voltou, o entrante saiu e ele ficou. Pronto, beleza. Já vimos esse caso e já vimos um que, inclusive, esse caso que eu estou citando é muito parecido com o do filme K-Pax, viu? Porque a consciência sai, o entrante vem e fica. Depois, no finalzinho do filme, o entrante sai e a consciência volta. Tá? É bem interessante isso. Isso pode acontecer nessas experiências de valor, nada, essas coisas? Cara, ali já é uma situação mais complexa. Pode haver um contato e pode haver uma abdução, tá? Mas tudo é possível, tá? Eu sempre falo isso, que em matéria de espiritualidade, nunca vira e fala, isso é absoluto, tudo é relativo. Pode acontecer, sim. Agora, o processo mais divertido que a gente vem notando de uns anos pra cá, são os processos de compartilhamento. E eu descobri esses processos de compartilhamento há pouco tempo. É 2 ou mais consciências habitando um corpo só. E aconteceu aqui no Ser Humana. Tá passando a hora, mas preciso contar isso para vocês. Uma consulente que veio e falou pra gente, olha, aconteceu algo comigo que ninguém consegue explicar. O quê? O que aconteceu? Eu botei sangue pelo nariz, 8 litros de sangue saíram do meu nariz. 8 litros de sangue medido num balde. O cara falou assim, ó, eu peguei um balde e fiquei aparando o sangue. Saiu 8 litros de sangue do meu nariz. Não consegui estancar minha mão. Não, nada. Saiu de Palmas, pegou o avião em Palmas, veio parar em Goiânia, Goiânia não resolveu, foi para São Paulo, não resolveu, foi até o sangue, parou por conta própria. Parou. Agora, o que explica uma pessoa perder 8 litros de sangue e não morrer? Aí nós fomos e falamos, que legal, né? Vamos ver o que está acontecendo. Só que aí ela foi e falou assim, ó, depois que isso, ninguém consegue explicar, médico nenhum consegue explicar. Como eu botei 8 litros de sangue pelo nariz e continuei viva. Só que depois disso, todo o meu organismo bugou. Tudo bugou. Minha mente bugou, o meu metabolismo bugou, o meu sono bugou, o meu relógio biológico mudou, agora eu durmo de dia e passo a noite acordada, bagunçou tudo minha vida, bagunçou tudo. Tenho lapsos de memória, tenho um monte de problema e já tratei em tudo quanto é coisa, já tratei em centro espírita, já tratei em igreja, já fui nos melhores, que ela tem essa sorte, é de uma família muito rica. Ela falou assim, eu já fui nos melhores médicos do mundo e ninguém consegue explicar o que aconteceu comigo. A hora que a gente abre a frequência dela, ela falou assim, não, filha, você passou por um processo de entrância. E para que esse entrante pudesse compartilhar o seu corpo com a sua consciência, havia necessidade de fazer a troca integral do seu fluido, do seu sangue.
trocaram o seu sangue. O sangue humano estava saindo por aqui e um sangue extraterrestre estava entrando por algum outro lugar que só Deus sabe. Por isso você não morreu. O seu sangue foi trocado. E você, hoje, dentro de você, existem duas consciências. Existe a fulana, humana, e existe uma outra consciência extraplanetária, pleiadiana. Uma consciência pleiadiana. Hã? As Pleiades. Veio um ser das Pleiades. Sheliana, lá da Mônica de Medeiros, é de um mundo chamado Hiparian, que é nas Pleiades. As Pleiades é lá onde fica Alcione, o Divaldo Franco adora falar de Alcione, né? Então, onde fica Alcione, as Pleiades e tudo mais. Aí tinha uma consciência pleiadiana junto com ela num só corpo. E essa consciência pleiadiana veio para a Terra com o objetivo de aprender um monte de coisas aqui, para poder ajudar em alguns processos biológicos humanos, no processo de hibridização da raça humana, porque nós estamos passando por um processo de hibridização, de aperfeiçoamento de raça, tá? Para a chegada da sexta raça humana, que está chegando já. Então, foi feito esse processo com ela, porque havia necessidade desse ser aprender. E adivinha onde ela veio parar esse ser? Aqui no seu humano. Oi? Trabalha com a espiritualidade. Trabalha com a espiritualidade. Ela veio para dentro do seu humano para aprender tudo, aprender reiki, cura quântica, um monte de coisa, aprender a lidar com cura espiritual, aprender tudo isso que a gente ensina para vocês aqui e tudo mais e tal. Depois de uns anos, agora recentemente, essa consciência que estava compartilhando com ela simplesmente virou e falou: tchau, já aprendi o que precisava. E foi embora. Desocupou espaço. Tá viva? Tá viva? Essa consciência pleiadiana, ela nunca se manifestou. Não, nunca se revelou. Eu sou a pleiadiana. Não. Ela estava aqui para aprender. Ela nunca interferiu numa. Só deu essa bugada no sistema biológico da mulher. Mas ela nunca pronunciou um A. Nunca, 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 nunca. Nunca falou um A. Ela estava aqui para aprender. Nós temos um outro exemplo também de uma consciência que faz parte da Confederação Intergaláctica, que essa consciência, ela teve a oportunidade de reencarnar aqui na Terra, aí para que ela pudesse, devido ao quantum energético dela, ela pudesse reencarnar na Terra, ela se fragmentou em 5 partes, e dessas 5 partes, uma passou por um processo de entrância, e hoje faz um processo de compartilhamento com um médium, tá? Então é super legal, o médium tá assim, de repente fala: fulano quer falar. E aí, saudações. E começa. Uau, que legal! Então a gente tem esse processo de compartilhamento com esse médium aí e essa entidade entrante, tá? 2 reencarnaram e 2 outras estão em stand-by, para vocês fazerem uma barriga, sendo preparadas para reencarnar agora na sexta raça raiz. Para vocês verem o tanto que a gente tem experiência sobre esse tipo de situação aqui dentro do Ser Humana. E agora lá no Lar de Maria, né? Porque o pessoal lá no Lar de Maria também, depois que a gente formou a equipe lá do Lar de Maria, eles também estão desbravando esse novo universo aí de conhecimentos, né? Isso é fantástico, não é, gente? Bem, para vocês verem, a gente não passou do primeiro slide. Tanto que a informação é grande, né? O tanto que a gente tem coisa para falar para vocês sobre esse novo universo. Então nós vamos fazer o encerramento da nossa aula. Na próxima aula a gente continua, tá? A partir do segundo slide, tá ok? Vamos encerrar então. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos deste de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome e por todo o aprendizado obtido nesta noite. Em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados.
E pedimos, ó Pai, a Tua permissão para que possamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando este momento de luz, paz e harmonia e sabedoria com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Gratidão a todos, namastê, muito obrigado pela presença de todos.